Eu ingressei dia 19 de janeiro de 1995. Então, eu estaria completando 30 anos este ano, né? Que passou. E eu me aposentei assim uns 6 meses antes de completar os 30 anos. E como que era naquele período do início da escola, assim, né? Eram muitos servidores? Não, eu fui a primeira dos professores a tomar posse. Lembro que fomos eu e o Volney Zunino. Eu fui a 01 final lá na identificação única do CIAP, né? E o Volney daí o segundo. E na verdade eu fui a primeira a assinar porque o Volney foi meio cavalheiro no momento, se não. E depois, naquele momento, tinham o grupo de Concórdia, dia 19 de janeiro, que veio para fazer a gestão. Tinha alguns servidores administrativos, né, a Kátia II, seu Nilton II, né, já estavam ali, dos que continuaram, ou alguns ainda estão, né. E daí, dia 19, entramos nós dois como os primeiros docentes daquele concurso. Dia 20, daí mais 2. Eu lembro que o Claudinei era um deles, né? Daí na semana seguinte, eu acho que era uma quinta e uma sexta, né? Daí na semana seguinte entraram os demais, assim, alguns, tipo Alceu Caspari, Walter, mais um grupo, Irineu Marque, né? A Isabel de Concórdia, que era uma professora de geografia, então entraram mais docentes. E nós, quando chegamos, não tínhamos assim o que fazer. Na verdade, como docente, porque não tínhamos computadores, né? A biblioteca, que hoje é a sala dos professores, onde tem as salinhas individuais, ela tinha um bancão de construção só, né? Não tinham mesas. Então, eu lembro que a gestão daquele momento pediu para nós estudarmos toda a legislação que nos amparava. Porque o concurso, ele não cobrava muita legislação. O concurso de docente, cobrava realmente a questão pedagógica, que eu acho muito bom e positivo, e a parte específica, no meu caso, matemática, né? E daí, esse concurso, ele selecionou um grupo de docentes que tinha um pensamento muito próximo em termos de questões pedagógicas, porque a parte de didática, ela era muito voltada à educação crítica, né? Histórico-crítica. Então, nós tínhamos, assim, muita afinidade nas conversas sobre integração de áreas, né? Sobre como pensar diferente. E como nós éramos todos docentes, né? De 50 a 60 horas semanais aqui na cidade de Rio do Sul, nós entramos com muita vontade de trabalhar. Mas nós ficamos 6 meses, até 5 de junho, sem alunos. Então, imagine esse povo sem alunos lá em cima, né, trabalhando. E daí a gente foi construindo, na verdade, juntos. Então, a gente estudou muito a legislação, a primeira e a segunda semana, sentado nas escadarias. Naquela escadaria onde desce ali logo depois daquele lugar que o ponto que a gente enxerga toda a cidade, que foi construído pela Medianeira, né? A Medianeira que esteve à frente dessa dinâmica de deixar bonito ali a frente da sede, hoje, né? Na época era só a Escola Agrotécnica, ou naquela escadaria que desce lá atrás, logo depois ali da CGP, que desce ali no estacionamento. Então era nesses 2 lugares que a gente estudava, porque nós não tínhamos mesa, cadeira, computador, nada, né? Aliás, nem sabíamos trabalhar direito com o computador, a maioria de nós, né? E daí, estudamos toda a legislação e nós tínhamos 2 momentos durante o dia que nós caminhávamos em todo o terreno da escola para conhecer, né? Então, nós conhecemos vários cantos, né, que hoje quem está lá não conhece.
Os estudantes talvez, né? Que eles caminham mais, mas nós não. E daí, em março, nós estávamos todo com um pensamento histórico crítico muito parecido, e como um coletivo, nós vimos, né, a importância de termos um sindicato, até porque nós entendemos, e o grupo entendia também, o real significado do sindicato, que é um grupo coletivo, que colabora, que não disputa a área, né, mas que colabora entre si, pensando sempre no bem, pensando nos nossos direitos enquanto servidor público, mas também tendo a responsabilidade de servidor público. Então, era um grupo muito legal, né? E daí, nós fazíamos tudo, a alimentação era a gente que cozinhava, nós dividíamos o rancho para fazer nosso almoço, e nesses espaços todos lavavam a louça, tinha um rodízio, né, de lavar a louça, e nesses espaços nós fomos discutindo, né, essa questão dessa organização nossa enquanto sindicato. Isso já no mês de fevereiro, e daí nós fomos nos organizando, nos reunindo, e quem fica à frente, como é que nós vamos nos organizar, porque tudo o que acontecia na escola agrotécnica dependia de nós. Então, todas as comissões, nós éramos em 9 professores, mais uns 10 administrativos, nós éramos poucos, né? Então, todos, além de termos o papel naquele momento de receber quem estava chegando, porque no fim éramos nós que recebíamos, né? Os administrativos todos, como... Eu lembro que eu recebia a Marisa, o Triquez, o Oscar, assim, nós éramos as pessoas que recebiam por estar ali também. Mas daí nós achamos importante a organização desse coletivo. E nós tínhamos naquele momento um tempo para nos organizarmos também e vermos assim todas as condições para termos, né, o sindicato dentro da escola agrotécnica. Conosco ali, compondo essa equipe de servidor. E daí, fomos estudar, ver onde tinha, né? Já estávamos começando a chegar alguns computadores, a internet era aquela discada, né? Toda aquela situação. Mas aí nós fomos nos informando com o grupo de Concórdia, que estava ali, mas também alguns que vieram visitar, nós fomos visitar também. E a gente conseguiu, então, pensar nessa organização sindical, né? Então ficou o professor Walter como presidente, eu como tesoureira, a Kátia Fronza como secretária, né? E nós tínhamos uma salinha, acho que hoje alguma coisa de extensão, lá em cima na frente do auditório. Tem 3 salinhas, a salinha do meio, a menor, era nossa do sindicato. Então os pagamentos, eles eram em dinheiro, né? Não tinha assim transferência de conta no início, daí a gente depositava. O livro caixa todo era à mão, né? Então moedas se contava, tinha que fechar direitinho, o dinheiro ficava aplicado, mas a principal função que nós percebemos do sindicato foi justamente um coletivo que discute, que estuda, o sindicato como espaço de formação pessoal e coletiva, e de todos e de todas, e também um espaço de defesa dos nossos direitos, independente do governo que está, né? Porque nós temos direitos, e naquele momento era muito forte ainda, porque a Constituição é de 88, né? E nós participamos de todo o período pré-constituição, de fazer movimentos na rua e tal, e nós sabíamos que esse direito tinha sido adquirido com muito custo e com muita luta. Então o sindicato é um espaço desse amparo, né? Então era muito forte também a presença do sindicato nas nossas vidas, né? Em termos de luta, de busca, de compartilhamento, mas principalmente de proteção de direitos, né? Então nós criamos
o Sinasef Rio do Sul, né? E nesse caso, nós fomos começando os primeiros trabalhos. Então, nos movimentamos nesse coletivo com todos os cuidados possíveis, né? De manter tudo organizado, com ata, com registro, desde o início, com muita responsabilidade, prestação de contas, como acontece até hoje, né? E isso é um lugar, para mim, também de aprendizagem. Porque eu aprendi muito como respeitar o coletivo, como organizar essas finanças, porque eu nunca tinha sido tesoureira, apesar da minha área ser exata, né? Mas eu nunca tinha sido tesoureiro de um espaço, então essa responsabilidade com o que é de todos. E daí era tudo muito contadinho, os recursos. Nós não tínhamos recursos sobrando. Eu lembro assim que sobrava 100 e poucos reais por mês, então assim, era um grupo muito pequeno, com menor percentual de contribuição. Nós sabemos que faz pouco tempo que mudou, né, esse percentual de contribuição, com a condição de também ter esses recursos lá para o Sinasef Nacional. E era muito difícil também irmos nos eventos maiores, porque o recurso era muito pequeno. A gente sempre se conseguia assim, talvez, né, que fosse lá bem no início. E daí nós também nos organizamos, visto que naquele momento a gestão não tinha para nós uma proposta de, e não só a gestão que eu digo, a gestão como um todo, nacional também, de plano de saúde, tinha para o INSS, eu lembro, né, mas para nós, servidores federais, não tinha assim um plano previsto, como o GIAP, por exemplo, né, na época tinha por INSS. Para nós, não. Então, nós fomos buscar também esse amparo na saúde do servidor, entendendo o sindicato como um espaço em que nós também podemos ter essa proteção de saúde, condição de vida, né? Então, nós fomos procurar a Unimed. Eu e o professor Walter, eu lembro que fomos nos reunir com a Unimed, a Unimed veio apresentar, e nós conseguimos naquele período aquele plano um custo bem baixo, porque a Unimed também era inicial aqui, estava iniciando aqui, tanto que a gente conseguiu a nacional na época. Então não era tão assim ainda como é hoje, com tantos planos e tal. E daí nós conseguimos também um valor bem acessível, né? Onde ainda, por exemplo, eu podia ter um parente cadastrado na Unimed, não pagava mensalidade, mas ele pagava as consultas tudo com o preço da Unimed. Né, nós tivemos isso, né? Então, naquele plano. Depois a Unimed foi cortando várias questões, né? Também nós fomos tendo novas legislações de saúde nacional. E daí a gente está vendo esse movimento que aumenta, né, esse plano. Mas a criação da Unimed foi com esse vislumbre, né? E com essa concepção de que a proteção ela vai além da proteção de direitos de salário, mas também é uma proteção da saúde do servidor, né? Porque aquele grupo queria trabalhar muito. Então, nós nos reunimos muito. Todos os dias a gente tinha uma reunião de 2 horas pedagógica, de estudo, né? E daí nós tínhamos vários momentos, preparamos todas as apostilas individuais para dar aula. Nós não trabalhamos com material pronto, nós construímos nossos materiais. Eu falo isso com muito orgulho, porque ali eu consegui ter o meu primeiro ato de autora, né? Poder ser autora de um material, né? Então, era muito, muito gostoso, né? Esse espaço. E daí, em junho, chegaram os nossos primeiros 120 estudantes, né? 4 turmas. Eu tinha 12 aulas, eu dava 60. Não era nada, 12 aulas, depois de 6 meses, né, de preparação. E coitado daqueles alunos. Todos, mas todos nós, assim, estávamos muito ansiosos para trabalhar com os estudantes, né? E hoje eu nem falo em dar aula, né, porque se eu não estou dando aula, né?
Eu estou fazendo uma troca de conhecimento com o estudante, né? E daí, nós planejamos naquele período de 5 meses, porque era um grupo muito ativo, né? Acho que todo mundo tinha um pouquinho de hiperatividade dentro do magistério. Então, aquele grupo ativo, ele se organizou com um trabalho integrado já de início. Então, como nós tivemos tempo de organizar nossos materiais, eu já sentei com o professor de zootecnia, já incluí muita coisa de zootecnia no meu material de matemática, ele sabia o que era, eu sabia o que ele estava trabalhando, ele sabia o que eu estava trabalhando, porque éramos poucos, né? Então, nós nos víamos todos os dias, todos se viam. Não tinha um dia assim que eu não via um dos demais professores. Então, eu via os professores, eu tinha contato com eles, né? E nós todos tínhamos esse contato. E daí a gente tinha muita reunião, né? Mesmo depois que começaram as aulas, a gente continuou de pelo menos a cada 15 dias nos encontrando para pensar o processo, né? Nós somos, além de ser uma geração que participou de todo o processo tecnológico, eu vivenciei desde a escrita, desde o não telefone, desde o telegrama, né? A nossa geração vivenciou isso, desde a casa sem energia elétrica, né? Eu digo assim, a possibilidade, a honra, né? Eu sempre falo que isso não é ruim, é muito bom, né? Eu ter nascido numa família que eu não tive energia elétrica de cara. Então, assim, você vivenciar todo esse processo, né? É muito enriquecedor e eu acho que é encantador. E eu fui muito privilegiada por vivenciar todos esses momentos. E daí na educação também, né? Porque eu lembro que quando eu ia na aula eu já pensava assim, por que esse professor não aproveita isso, né? Às vezes eu estava na aula de geografia, ficava pensando na matemática, acontecia muito disso comigo, né? No português, né? Mas eu não sabia o que eu gostava mais, eu sabia que eu gostava de menos. E daí nós entramos no instituto e tudo é um movimento, né? Antes de 88 eu já trabalhava, em 84 eu já trabalhava como professora, né? Então, eu fui vendo todos os processos da minha área escolhida, que é a questão da matemática, educação matemática, todos os processos de transformações, né? Então, as transformações aconteceram por dentro das áreas, pela escola e na sociedade, e claro, no sindicato, né? Não foi algo que aconteceu, as mudanças aconteceram só num espaço. Então, por exemplo, nós tivemos uma revolução dentro da educação matemática, que antes ainda, quando eu já estudava lá em 80, 79, eu tive professores que começaram a sair da sala de aula já para mostrar teodolito, então assim, porque estava acontecendo essa mudança, não era mais só o professor que passava no quadro, copiava, né? Já tive um pouquinho esse processo e vou continuar tendo, que foi continuando, né? Então é importante sempre a gente ver que é sistêmico, não é uma questão única de mudança. E nesse sistêmico nós fomos adquirindo direitos, CLT, fomos adquirindo direitos, né, dentro da própria CLT e tudo mais. E antes de entrar no instituto, eu já fazia parte desses sindicatos, né? Até porque eu fui para a rua também lutar na época, né? Então, participar da Pastoral da Juventude, Teologia da Libertação, trabalho das comunidades de base, né? Que é o que garante as mudanças, né? Não é só o nosso pensamento e concepção, mas quando você não vai para a base, não resolve. E nós somos a base aqui do sindicato, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, eu já participava, estando no sindicato, nós continuamos a participar. E daí nós tivemos o governo FHC, 8 anos sem aumento, mas com muito pouca mobilização, né, naqueles momentos. Eu não sei se éramos nós, mas assim, faltou mobilização no meu ponto de vista. Porque eu vinha do Estado com muita mobilização, né, e de repente...
E depois nós fomos vendo, cada vez que a gente não tinha direito, que tem alguma coisa ameaçada, e isso está sendo constantemente. Então eu participei do momento em que nós perdemos, por exemplo, a isonomia salarial, né? Que no meu ponto de vista foi a maior perda nossa, enquanto servidor público. Porque daí o militar tem o salário, ele pode ter um aumento e o professor e o TAI não ter, né? Se eles quisessem, como nós estamos todos no mesmo grupo, nós, servidores da educação, né? Nós não podemos nos dividir entre TAI e professores, nós temos que estar juntos sempre, porque nós estamos nos nossos espaços para melhor formação do estudante. Então, sem essa formação do estudante, nós não faz sentido, né, estarmos no lugar que nós estamos, independente da nossa função, né? E daí nós perdemos a isonomia, foi um momento de mobilização, a gente perdeu, e talvez foi porque justamente a gente não estava tão mobilizado assim. Nós perdemos, que eu digo que a nossa luta hoje devia ser pela isonomia, né? Tanto salarial, quanto direito à aposentadoria, quanto tudo, né? Acho que é muito importante. E nós fomos perdendo alguns direitos dados para todos e para todas, né? E daí eu me lembro muito que depois do Walter assumir, foi o Gauer, se eu não me engano, que assumiu a direção. Eu não lembro a ordem, mas acho que é importante conversar com o Alves, se o Gauer foi antes do Alves ou o Alves depois. Eu tenho a impressão que foi o Alves antes. Agora pensando assim melhor, sabe? E daí houve muito movimento do sindicato, porque para além dos nossos direitos, o sindicato também investigou, foi o Alves antes, do Gauer, tenho certeza agora. O sindicato também fez uma investigação de gestão, né? Porque naquele momento a Escola Agrotécnica tinha como unidade 2 vizinhos no Paraná. Então nós íamos para lá, eu lembro que eu era CGE, eu e a Nádia, nós íamos para lá trabalhar com eles certificados, né? Então todos os cursos lá dependiam daqui e lá tinha diretor. Então eu lembro que houve uma investigação da gestão ali. Então foi Walter e Alves, com certeza. E daí, nessas investigações aconteceram assim várias descobertas. Esse processo deve existir. Então tivemos pessoas que foram afastadas por um período, né, daquela. Então também é uma proteção à comunidade, quando acontece que o sindicato tem essa postura necessária em determinados momentos, né? Então é uma proteção também com a comunidade, para que quem está à frente não utilize de estar à frente um espaço de poder se auto-beneficiar, né? Com licitações ou com outras, ou beneficiar alguém de forma ilegal, né? E não ética, né? Porque moral é outra história, né? Moral é muito raso pra gente falar disso. E daí houve então esse momento, né? Daí o Stipe ganhou a eleição, né? E naquele tempo era a lista tríplice, eles escolhiam a da lista tríplice, né? E daí eu fiz CGE, foi onde que daí eu não fiquei no sindicato, porque eu estava na diretoria também do Alves e depois do Gauer também eu saí, em outro momento também por motivo de ir para o mestrado, né? E então teve, esse momento marcou bastante, porque ele foi além só da defesa do servidor contra o servidor, mas foi também num ato de cuidado com o espaço público, né? Que é nosso papel, enquanto sindicato, estar também olhando essas situações, né? Então houve um processo, uma investigação intensa, imensa, né? Profunda, e daí foram várias questões apareceram, e depois, né? Então isso marca bastante a vida do sindicato, por isso que o Alves era muito importante ser entrevistado. E depois disso, daí na sessão do Alves também tinha o Collor junto na época, né? Depois disso, então, houve a eleição para diretor. Daí o Stipe chegou um momento que ele fez a eleição para todas as funções, inclusive a FG. Foi muito bom,
né? Eu digo sempre que em termos de democrático, eu acredito que foi um gestor mais democrático que tivemos, né? Ele colocou tudo para a eleição. E depois disso, eu me lembro muito da greve de 2006, foi uma greve grande que teve. Foi quando nós tivemos nosso primeiro PROEJA entrando no Instituto. Eu era DEP, que na época era DDE, e nessa greve nós conseguimos vários direitos também, né? Aumentos, porque nosso salário estava muito aquém, né? Eu lembro que quando eu fui lá para cima, em 95, eu ganhava lá em cima o equivalente às 60 horas que eu dava aqui embaixo. Depois de 8 anos, quem dava 60 horas aqui embaixo ganhava em torno de 3 vezes mais do que eu lá em cima. Então, assim, houve uma quebra salarial de valor do salário muito grande no FHC, né? E depois, daí, nessa greve, a gente conseguiu vários direitos, como equiparar a universidade, né? Começar essa discussão, pelo menos. Nós não equiparamos naquele momento, mas começou essa discussão forte. E daí, em 2008, nós tivemos, então, a mudança de AFERS, e daí nós tivemos o Instituto Federal Catarinense, que foi muito bom, mas todo mundo tinha muito medo, né? Porque nós não sabíamos o que poderia acontecer. Inclusive, nós tivemos que assinar um acordo de mudança de cargo, né? Então, a minha ficha funcional ela é muito complicada. Eu nunca sei qual é a data que eu tenho que colocar direito, né? Na minha cabeça sempre é 19 de janeiro de 95, mas não é. É lá de 2008, uma outra data em que eu assinei aquele outro acordo lá, né? Nós tínhamos muito medo de perder alguns direitos, né? Então nós colocamos lá que não abrimos mãos dos direitos adquiridos enquanto funcionários de uma autarquia, né? Servidores que a IAFERS era uma autarquia, né? Gerenciava todos os processos. Mas nós ganhamos força nesse processo de instituto, né? Eu acho que muitas coisas internamente pedagógicas foram atropeladas. Por exemplo, a pesquisa e a extensão curricularizadas. Eram projetos, de repente virou disciplina e não condiz com a proposta, né? Porque como é que um estudante reprova no primeiro ano em iniciação científica e no segundo ele faz um excelente trabalho de pesquisa, mas ele está reprovado no primeiro ano? Não é? É um processo contínuo, né? Então, foram perdas nesses projetos, né? E daí, enquanto institutos, nós ganhamos mais forças, até porque aumentou muito o número de servidores, né? De uma quantidade de 40, 50, de repente, nós tivemos aí, hoje aqui, 200 quase servidores, eu passo de 200, né? No campus. E daí nós tivemos uma nova greve em 2012. E naquela greve tinha duas situações muito importantes, que é os direitos dos tais e os direitos dos docentes. Nós, docentes, naquele momento, equiparamos nosso salário e houve a equivalência, que esse foi um grande salto, né, com a universidade. Então, um professor da UFSC, eu ganho como ele, eu recebo como ele. Claro que é uma carreira diferenciada, eles lá têm professor adjunto, nós temos classe D1, D2, D3, né? Mas os valores são correspondentes, né? Então, esse foi o grande ganho em 2012. E também teve a RSC, que tinha um objetivo: história de quem não teve acesso, quando entrou anterior a 2012, a poder fazer um mestrado, um doutorado com os acessos que nós temos hoje. Então, a RSC veio para corrigir um erro estratégico histórico. Esse foi o objetivo da RSC, né? E, ao mesmo tempo, a gente se viu muito, os docentes ganhando, mas a greve, ela se encerrou sem os tais terem adquirido os direitos que queriam. Mas eu lembro que na Assembleia,
Nós fomos em 4 docentes que votamos a favor de continuar a greve e 1 ou 2 tais só. O restante da Assembleia votou para finalizar a greve. Então, isso não foi um problema de docente ou de TAI, foi um problema de pessoas que estavam compreendendo aquele momento, o cansaço. O problema foi o cansaço de 40 dias, que as pessoas não aguentam e acabam cedendo, e nós sabemos que o docente acaba tendo, até pelo governo, assim, um olhar de logo acelerar o processo, porque, né, e o TAI, e naquele momento, e o TAI precisa estar presente, porque nós sabemos que a instituição não funciona sem os TAIs, né, então, essa compreensão, né, hoje que eu vejo, na última greve agora também, que me marcou bastante, que o sindicato, até o nacional, chega um momento que se cansa, e a luta não acaba sempre alguém tendo esse respingo. Infelizmente, tem sido os TAIs, que são técnicos administrativos em educação, e que nós precisamos muito desse trabalho. Então, esse ponto também me marcou bastante, né? Esses 3 momentos, né? O momento em que houve essa revolução interna, que foi, né? E esses outros 2 momentos, que é um momento de garantia de direitos, e que nós perdemos mais direitos ainda, cada dia se perde um pouquinho mais, e isso não isso é global, né? E a desmobilização sindical, ela é intencional, e me parece que às vezes as pessoas não querem ver, né? Essa desmobilização. Nós não queremos ver, nós que estamos no sindicato. E eu penso assim que muda governo e de novo nós vamos ficando no mesmo marasmo por falta de desmobilização, que era muito diferente lá na década de 80 e início de 90. Não havia desmobilização. Havia mobilização, cuidados e lutas, né, que aconteceram para ter 13º, para ter tudo isso. Então não foi fácil ter isso, né? Mas não sei se é uma geração que talvez não passou pelo espaço das necessidades tão fortes. E com a tecnologia nós deveríamos estar muito mais mobilizados, mas como diz o Postman, né? A tecnologia no nosso período, ele já discutia esse nosso momento histórico, que as informações e o conhecimento estão inversamente proporcionais, mas não do jeito que a gente queria. Informação crescendo e conhecimento, e informação decrescendo e o conhecimento crescendo. E é o contrário que está acontecendo. E acho que isso desmobiliza muito, né? E daí uma outra análise que eu vejo desse movimento é hoje as bolhas, né? Porque a inteligência artificial, ela consegue nos colocar, enxergar só o que a gente quer, né? Ou você tem que procurar para ver o lado que você não quer. E daí vem as fake news, vem tudo isso sem análise e ataca diretamente nós do sindicato, se não tivermos o cuidado de olhar também o que o outra bolha está vendo. Porque a ideia não é separar a bolha, nós somos seres humanos, a ideia é agrupar pessoas que pensam muito parecidas, mesmo estando em bolha diferente, né? Então, ao invés da gente dizer, ele é um idiota porque segue qualquer coisa, de repente essa pessoa, se a gente sentasse, começasse a fazer formação, ela consegue visualizar, né, os direitos que ela tem enquanto ser humano, né, e consegue também perceber, né, que nós não somos bolhas, nós somos seres humanos com direito a direitos, né. Não é possível que eu ganhando um salário mínimo vou ficar feliz com o meu patrão ganhando, mobiliando um apartamento de 500 mil e ficar orgulhoso. Mas isso acontece. Então, essa pessoa, que é o oprimido, que deseja ser opressor, né? Essa pessoa, ela é uma pessoa que precisa abrir os olhos, né? Então, é nosso papel do sindicato trabalharmos isso.
porque nós, daí eu puxo até lá para o Novo Testamento do Evangelho, né? Se você olhar para o Novo Testamento, hoje eu digo, se Jesus aparecia aqui, nascesse novamente, ele ia destruir muita igreja, né? Inclusive católica, né? Porque lá não é um espaço de venda e de enganação, lá é um espaço de direito humano, de viver do jeito que você escolheu, se eu escolhi, independente de raça, gênero, né, cor, independente, né, etnia, independente de tudo isso, lá é o espaço de todos e de todas, né? E a bolha não pode só para favorecer alguns. Então, a desmobilização, eu penso que ela está se dando por vários motivos, né? Um é acomodação mesmo, e não vou falar nem porque é o governo X, porque é o Y, porque nós passamos os últimos 10 anos desmobilizados, né? Eu acho que um pouquinho mais que isso, desmobilizados. Continuamos desmobilizados. Eu vejo que quando o Sinasef Nacional senta para ficar em guerra de força dentro do próprio sindicato, ele precisa centrar força em outras questões importantes, né, como isonomia, como trabalho coletivo, assim como nós aqui da base, né, o processo formativo, os elementos de leitura que acho que nós temos que oferecer para os nossos sindicalizados, né, tem muitos e-books gratuitos aí de formação sindical, acho que a gente tem que aproveitar tudo isso. E não é bem formação sindical, é formação humana mesmo, né, de viver bem. Então, hoje com as bolhas nós temos ainda mais um problema, né, porque a inteligência artificial, e nós sabemos que donos de Facebook, que não é tão relevante hoje para a juventude, né, mas as outras redes sociais, elas estão dominando, e dominando com a inteligência artificial, criando bolhas, né. Então, não é possível que nós vamos deixar isso continuar acontecendo do jeito que está, com tudo, toda a rede aí presente, né? Então não dá para pensar, eu tenho que ter uma casa boa. Se todo ser humano tiver uma casa boa, um carro confortável, que é um direito humano, o que mais que ele precisa? Saúde, educação, o que mais que a gente precisa, né? Então, nós, como servidores públicos, ainda temos essa honra, né, de termos um sindicato que vai garantir nossos direitos, e nós acabamos tendo os direitos básicos que todo ser humano precisa ter, né? Então, não é possível que um trilionário, né, que nem sabe o que tem, né, domine todo o recurso, né, e o ser humano, independente se o ser humano está mal ou está bem, né? Não é possível que eu, Fátima, na minha casa, tenha uma pessoa, uma secretária, que não sente à minha mesa. Ou que ganhe muito menos que eu não dou que o meu percentual de aumento não repasse para ela. Não é possível que eu tenha uma pessoa que trabalha na minha casa que seja uma pessoa que é analfabeta e eu, como professor com a formação que eu tenho, deixar isso acontecer. São coisas simples, né? E que nós, o sindicato, deixamos batidas e as nossas colegas estão assim, né? E essa alfabetização tecnológica de ver o mundo de uma forma como valor humano, é possível a gente chegar nos nossos colegas, né? E trazer os nossos colegas para juntos como ser humano de igual para igual. Então, assim, onde tem camisa de força, onde tem competição, onde tem pessoas que não participam de todo o congresso porque elas têm que ganhar voto, onde tem isso, não tem mobilização. Não se constrói mobilização, entende? Então, é um trabalho muito grande que a gente tem, assim, por fazer, né? E acho que eu tenho essa responsabilidade junto com o sindicato, ainda agora com mais tempo. Então, onde estiver, né? Onde eu estiver, onde nós estivermos, em todas as nossas conversas, nós temos que trazer, né, uma reflexão, que a minha acho que é rasa ainda, mas trazer uma reflexão profunda, né, para que as pessoas comecem a sentir que ela tem direito e valor, né. Eu vejo assim,
nossa, eu gastei tanto de material e a mão de obra está custando igual. Gente, é um ser humano. Qual é a diferença? Né? Por que o material tem que ser mais caro que a mão de obra? Para quê? Para quem por que eu quero que as pessoas ganhem um pouco? Né? Por que eu gasto 100 mil numa cozinha e choro para pagar um salário mínimo para um funcionário? Nas empresas privadas, né? Isso é o que realmente se quer? Isso é amar o outro na essência do outro? Ou amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Eu fui quase freira, todo mundo sabe, mas eu não estou importando agora, estou colocando momentos históricos muito parecidos em alguns aspectos, né? E a nossa falta de mobilização. Então, nós o sindicato, temos uma responsabilidade grande, né, em trazer esse tipo de formação e ser uma comunidade de base formativa, né? Acho que aí a gente pode começar a fazer a diferença. A sede do sindicato, ela começou na escola, depois daquela, ainda na primeira gestão, nós fomos ali para cima do Hospital Regional, na Casa do Centro de Direitos Humanos. Nós tínhamos uma sala ali. Foi a primeira sede fora da escola. Ainda foi na primeira gestão que houve essa mudança, né? Quando estávamos o Walter, eu e a Kátia. Porque eu lembro da Kátia, assim, que ela tinha uma organização, assim, tudo muito certinho, né? E ela deixou muito bonitinha aquela sala, né? A gente conseguiu comprar uma cadeira, né? Era uma sala muito pequena, era uma sala, né? Era isso aqui a sala. Então, a gente tinha um espaço de uma sala no Centro de Direitos Humanos que dá para fazer reuniões, né? E daí a gente foi para lá. Daí depois, quando foi mudando a gestão, muito tempo depois, eu acho que quando foi a Giovana diretora, não sei se a Giovana foi diretora, ali é que mudou para o Santana, ali naquele meio de gestão. Mas até ali, ficou por muito tempo lá em cima. Que eu acho que foi um avanço ter mudado, porque já tinha mais condições também, e espaço para os sindicalizados se reunir. Agora, na minha cabeça é muito claro que a reunião e o encontro dos sindicalizados não é o espaço físico só. É outro trabalho. A gente tem que fazer todo o trabalho de eles se sentirem bem no espaço sindicato, né? Então, o espaço físico contribui, mas não é só o espaço físico que dá conta de reunir todos e todas, né? É o trabalho efetivo nosso, enquanto coletivo, de trazer mais pessoas em todos os momentos e ir para o sindicato. Como hoje me convidaram, vamos lá conversar com o menino, tá? Eu vou, né? Quando tiver vontade lá conversar. Não quando tiver vontade, quando tiver tempo, né? Porque vontade. Mas esse cuidado, né? De conversar, de eles perceberem que quem está à frente do sindicato é acolhedor, sabe? Esse cuidado. Nós, o sindicato, temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente defende, né? Nós temos que ser muito coerentes e éticos para ter esse respeito. Para quem dizer, poxa, mas é a pessoa X que está lá e ela eu tenho muito respeito, então eu também vou parar para prestar atenção nesse processo sindical, nesse coletivo. Então, isso. Estar no sindicato, para mim, é mais responsabilidade, eu ter mais responsabilidade, do que estar numa gestão. Porque a gestão ela é dada por uma hierarquia, infelizmente, muito aceita pela maioria de forma ingênua, ou não, né? É o que eu quero dizer, que as pessoas acabam bajulando mais quem está na gestão para conseguir algumas coisas. Existem também esses direitos, essas questões, né? Mas o sindicato, ele é base, as pessoas não vão bajular alguém do sindicato porque é do sindicato.
né? Então, nosso trabalho está livre, tá de igual para igual, sabe? Tá colaborativo, tá tudo aberto para nós. Então, nós temos que ocupar esse espaço, né? Não é fácil, porque as pessoas às vezes veem o sindicato como um espaço, parte de sua atividade profissional. É também, mas não só, né? Então, nós temos que primeiro termos as nossas forças e daí a gente vai conseguindo mais espaços no espaço que a gente trabalha também, né? E por final eu quero agradecer, sabe, essa ideia desse resgate falado. Eu sei que o resgate falado, ele é um resgate de uma memória histórica, né, diferenciada do que é escrita, e até porque nós não sabemos direito o que vão nos perguntar, né, ou o que a gente vai falar, né, eu não me preparei nada, mas fiquei pensando, né, o que eu vou falar, né, mas o espaço foi muito bom, obrigada pela oportunidade, atual de diretoria, pelo cuidado desse momento de comemorar os 30 anos do sindicato, mas de comemorar também trazendo a história. Mas, acima de tudo, não basta uma festa, né? Acho que no momento de comemoração nós também precisamos de alguma fala, algum estudo nesse momento que nos traga elementos para nos fortalecermos e formarmos cada vez mais uma comunidade de base forte.